Bom, queria agradecer o convite para virmos cá dar um pouco um testemunho do nosso trabalho. Tenho aqui... essa era a minha água? Era? Desculpa. Já estou fazendo uma torta. Esta aqui é a Dali. É uma labradora com 10 meses. Vou avançando, não é? Prontos. Isto era o que vinha aqui falar hoje, não é? Que o Marcelo pediu para mais ou menos um estudo de caso. Não é um estudo científico, atenção. Este é o Benji. A minha filha é uma ajudante nata, não só na educação dos cães de assistência para crianças portadoras com perturbação do espectro do autismo, mas também como modelo para depois tirar fotografias, que isto não há volta a dar. A imagem vende muito, não é? Quer dizer, e portanto nós temos que andar sempre à procura de boas fotografias, porque se quisermos fazer um flyer ou mandar coisa assim do género, e portanto aproveitamos para... e ela gosta, e portanto fazemos assim estas sessões fotográficas de vez em quando. Vamos falar essencialmente do Benji, embora haja um ou outro vídeo em que não aparece o Benji, aparece um outro cão, também para um miúdo com autismo, porque isto não é fácil depois, a partir do momento de uma pessoa ter fotografias, ter vídeos, etc., e quando estão já entregues às famílias, mais difícil ainda é. Bom, só uma breve explicação do nome da Animas. Deriva do latim e é a alma dos seres vivos. Não é? A Animas é a alma dos seres vivos. Portanto, está aqui a nossa origem. Portanto, ora, pode pôr aí um pouco. O Vitor era seguido numa clínica que já conhecia Animas e faz um trabalho junto com eles. E um dia ela me ofereceu dele ter uma terapia assistida com cães, que a Mira está conosco já vai fazer 1 ano. E tem sido um trabalho espetacular dela. As pessoas às vezes falam, mas ela só fica perto dele, só brinca com ele, mas é isso que ele precisa de ter um elo de ligação, alguém com quem ele brinque, com quem ele interage, com quem ele se sinta realmente seguro. E a Mira, ela traz essa segurança para ele. Então baixa um pouco a tensão, a ansiedade. Em 1 ano ele só teve 2 crises, que eu considero muito pouco. Então eu vejo como uma mais-valia, até porque a interação com o outro tem sido melhor, ele tem melhorado em tudo. A Animas surgiu em 2002 por pessoas muito preocupadas com os cães e com as pessoas também, e começou primeiro a estar ligada a cães de assistência. Dedica-se também parte à investigação e outra parte a intervenções assistidas por animais. Estes cães são cedidos gratuitamente pela Animas e o parceiro Missão Continente é quem vai nos suportar a alimentação dos cães e alguns outros gastos que nós temos, e então é um parceiro imprescindível nesta associação. Você gosta de brincar com a Mira, Vitor? Gosta, né? Manda um beijinho pra ela. Boa! Diz pra ela, te amo, Mira. Este caso da Mira e do Vítor, portanto, o Vítor tem uma carência de vitamina D e só se aperceberam disso quando ele já tinha perto de 1 ano, em que lhe deu uma crise à meio da noite e foram para o hospital. Portanto, ele não sintetiza a vitamina D. Eu não sou terapeuta, nem sou médico, portanto, isso passa-me tudo ao lado, só preciso saber o que é preciso o cão fazer com a pessoa. E, portanto, e a partir daí leva injeções diárias, que eram um drama. Não é? Estão a imaginar que ele tem tatuado na perna os dias da semana, que é para todos os dias ter um sítio diferente onde dar a injeção, que já é a mãe que dá. E portanto, todos os dias era um drama, desde que chegou a Mira,
acabou o drama. Ela está ao lado dele, mesmo quando vai ao laboratório de análises para fazer as análises, que tem que fazer, acho que era mensalmente, todos os meses tinha que ir a fazer análises para depois dosear as doses, essas coisas, também que era um drama, e portanto, desde que ela esteja lá à beira dele, não se passa nada. Aumentou o vocabulário, porque começou a querer falar com a cadela e a querer brincar, e ele também depois tinha crises de epilepsia. E, portanto, qualquer coisa que o excitasse, portanto, ir ver um treino de voleibol da irmã, portanto, qualquer coisa que aumentasse a alegria, não é? Despoltava nele uma crise. E, portanto, ele tinha crises praticamente diárias e desde que tem a cadela, num ano, teve 2. Não é? Isto para a mãe, para os pais, foi um sossego muito grande. Não é? Como é que as pessoas fazem para aceder a um cão de assistência, a ter direito a um cão de assistência? É um processo demorado, porque isto não é um sapato, não é? Isto não é uma fábrica de sapatos em que uma pessoa sabe que ao fim de X dia tem X sapatos. Nós, por exemplo, vamos entregar esta semana um labrador chocolate. Nós entregamos os cães com 2 anos, portanto, adultos. Portanto, tal como nós, que só podemos começar a trabalhar quando somos adultos, os cães connosco também só começam a trabalhar quando já são adultos. Têm a fase de instrução, de educação, etc., como todos nós, e depois quando têm os 2 anos, então aí nós entregamos e começam a trabalhar. Este chocolate, é um labrador chocolate, não é? Sofre do síndrome de Peter Pan, não é? Quer dizer, e portanto tem 3 anos e meio, não é? A coisa demorou mais um bocado, não é? Quer dizer, Bill, senta, e ele sentava e levantava-se, estás a ver? Sentei-me. Eu disse, não, mas é para ficar sentado. Está bem, senta outra vez e levanta-me outra vez. Pronto, é um chocolate. E portanto, isto é muito complicado. Os pais de crianças com autismo andam desesperados, porque ninguém sabe muito bem, todas as crianças são diferentes, tudo é diferente com todas as crianças, e portanto qualquer coisa que os possa ajudar no dia-a-dia, para eles é bom. Eu costumo dizer que se um dia alguém disser que um elefante para uma criança com autismo era bom, os pais vão colocar um elefante dentro de casa. Os pais que fazem o melhor que podem pelos filhos e, portanto, é compreensível. Portanto, e quando ouvem falar dos benefícios dos cães, eu penso que todos que aqui estão sabem que um cão nos faz bem, não é? Quando ouvem isso e veem muitos relatos, etc., também querem um cão e querem um cão para ontem, não é? Mas não pode ser, porque as expectativas tem que se mediar um pouco as expectativas. Portanto, tem que haver um processo de candidatura, relatórios médicos, atestado multiusos de incapacidade. Portanto, alguns pais às vezes não sabem que os filhos têm direito a esse atestado e, portanto, vão tratar disso. Isso não invalida. Onde é que tu vais? Para aqui. Anda cá. Eles portanto, têm que tratar disso. Portanto, para iniciarmos o processo, a lista de espera não tem qualquer prioridade na ordem de entrada. A entrada na lista de espera não estabelece qualquer tipo de prioridade. Porquê? Porque nós chegamos uma vez por ano, a nossa comissão de profissionais de saúde analisa todas as candidaturas, vemos quantos cães é que temos em formação e eles estabelecem uma prioridade dos casos que estão presentes naquele momento. E, portanto, há pessoas que se podem candidatar e ao fim de um mês estão a ser chamados para a entrevista, há pessoas que podem estar vários anos à espera. Tudo depende daquilo que os profissionais de saúde acham que é mais prioritário. Na entrevista está presente um profissional de saúde, um psicólogo, um pediatra e um instrutor canino. Um instrutor canino que é para ver quais são as expectativas que as pessoas têm no que diz respeito àquilo que esperam que o cão venha a desempenhar, são realistas, não é? Quer dizer, um cão é um cão, faz muitas coisas, mas, quer dizer, não envia um e-mail, não é? Quer dizer, não faz uma tese de doutoramento por nós. Portanto, as expectativas depois não colocam uma criança a falar. Não é o cão que vai fazer a criança falar. E, portanto, nós temos que dosear muito bem as expectativas. No que diz respeito, portanto, às crianças, quando estão crianças envolvidas, vai uma dupla de intervenções assistidas por animais à família fazer sessões.
não só à família, como também à criança, para poder, e essa dupla é composta por uma psicóloga, nós só temos psicólogas, por acaso, e por um cão, que não é o cão que a família vai ter, porque não é, quer dizer, se uma pessoa chega lá, é este o cão que vai ter daqui a meio ano, a pessoa começa logo a idealizar, e depois se surge qualquer coisa com o cão, é mais uma frustração que se cria. Portanto, as pessoas só sabem que cão vão ter quando ele está mesmo pronto para entrega. Portanto, são feitas as sessões de intervenções assistidas, em que a psicóloga avalia tudo, e já tivemos casos em que, nesta fase, recusamos a entrega do cão, exatamente pelo excesso de expectativas que a mãe, neste caso, a mãe tinha relativamente ao que o cão ia desempenhar. Quer dizer, o cão é que ia levar depois o miúdo sozinho para a escola, não vai, quer dizer, o cão não é responsável por levar uma criança onde quer que seja, não é? Quer dizer, o cão é entregue a um adulto, a um maior de idade responsável, não vai ajudar, etc., mas não pode ser isso. E depois entramos numa fase de acoplamento em que o cão começa a ser introduzido aos poucos no seio familiar. Está 1 hora num dia, no dia seguinte está 2 horas, depois, passado 2 ou 3 dias, volta a estar 1 hora, portanto, aos poucos vai-se começando a habituar. Depois passa para um fim de semana. Geralmente, quando passa para o fim de semana, no domingo já não nos deixam trazer o cão de volta. Não é? Porque depois, convenhamos, quer dizer, são cães que não fazem xixi dentro de casa, não roem, não fazem asneiras, são sossegados, não ladram. Portanto, as pessoas ficam logo, ele está pronto, é chave na mão, não é? E, portanto, já não nos deixam. Mas nós depois vamos sempre acompanhando. Damos aulas teóricas à família e depois é feito, e aulas práticas também, não é? A pessoa saber como lidar com o cão, e depois há sempre um exame teórico e um exame prático que o responsável, que a pessoa que vai ficar com o cão, tem que fazer. O cão é sempre de ánimas. Eu ouvi há pouco uma senhora a dizer que nós não somos donos dos cães, isso são preciosismos. A legislação diz que nós somos detentores, ponto. E neste caso, para nós, isso é muito importante, porque se nós não formos os donos do cão, que direito nós temos para daqui a 1 mês querermos acompanhar o cão? Nós queremos saber como é que o cão está. E a pessoa diz, não, o cão é meu, ponha-se a andar daqui para fora. E assim não, o cão é nosso. Até morrer, o cão é nosso. E, portanto, nós, mês a mês, queremos acompanhar o cão. Visitas de surpresa, mas geralmente isso nem acontece, porque as pessoas estão-nos sempre a mandar fotografias e a contar o que é que ele fez, o que é que não fez, e, portanto, nós vamos acompanhando naturalmente, sem o formalismo de dizer, olha, hoje vamos aparecer ali de surpresa, porque vamos acompanhando e vamos vendo. Se o peso do cão está bem, não, uma pessoa olha para a fotografia, está porreiro, vamos ver, e quando é que podemos passar aí por casa? Vamos lá à casa e vemos se o cão está bem, se não tem sinais de stress, etc. Porque se o cão estiver mal, retiramos o cão. O cão é nosso. Nós assinamos um contrato de cedência de comodato e a pessoa tem essa responsabilidade, não é? Se não for nosso, nós não podemos fazer nada disso. Entregamos o cão e acabou o processo. E, portanto, e não é isso que nós queremos. Nós queremos, por nós, o cão morre no seio da família. Não é? Nós ainda agora estamos com um problema, com um dos nossos beneficiários, tem um cão já com 16 anos, um bisnaga, o bisnaguinha, que já está com demência, já não se segura, e portanto ele diz, a eutanásia não, isso aqui, nós só consideramos a eutanásia no caso de ele estar em sofrimento, porque isto depois temos as questões todas de ética que respeitamos. Agora, se ele está com demência, não tem que estar com dores, se não está com dores não tem que ser eutanasiado, não é? Mas está com esse problema porque, quer dizer, ele diz que se borra todo, etc. E, portanto, as despesas correntes devem ser do beneficiário, mas ele não tem condições e, portanto, somos nós que estamos a suportar as fraldas para o cão. Portanto, vamos sempre acompanhando. E, neste caso, é complicado porque já temos uma psicóloga com uma pós-graduação na gestão do luto, que anda a tentar falar com ele para o preparar, não é?
E cada vez que lhe liga, leva uma corrida, não é? Que ele nem sequer, que para ele o bisnaguinha tinha que ser eterno. Ele andou a investigar e acho que no Japão fazem clonagem de cães e, portanto, ele queria fazer uma clonagem, mas que custa 88 mil euros, etc. Isso aqui e tal. Prontos. Adiante. Prontos. Eu não sei se têm mais ou menos noção de algumas características do autismo. Há muitos sinais. Não é? Aqui tem alguns, não tem todos. Isto foi uma coisa que encontrei na internet. Mas, basicamente, digamos, é uma pessoa que... E depois são todos diferentes, não é? Há uns que são verbais, há outros que são não verbais. Há uns que uma pessoa não dá por eles que são autistas e são. Não, há muitas características diferentes, mas eles às vezes têm a dificuldade de processar. Quer dizer, aqui, a descrição é, se nós tivermos aqui um autista, ele tanto ouve com o mesmo volume de som a minha voz, como ouve alguém a suspirar ou a bocejar, etc. Portanto, aqui entra-lhe tudo ao mesmo tempo e funciona tudo com o mesmo nível de estímulo, não é? E, portanto, isso para o cérebro não conseguir distinguir depois o que é importante ou daquilo que não é assim tão, que devia ser relativo, complica. Por isso é que eles têm dificuldade em entrar em centros comerciais, etc. Não sei o quê, porque aquilo é uma quantidade enorme de estímulos. A título de exemplo, por exemplo, em Inglaterra, o Lidl, no final do dia, baixa a intensidade luminosa das suas lojas, retira a música, que é para exatamente promover que os pais possam ir. Porque é que os pais com filhos com autismo vão ao Lidl? Porque aquilo tem poucos estímulos quando comparado com as lojas do Continente ou do Jumbo ou coisa assim do género. Aquilo é muito básico e, portanto, é lá que eles vão. E, portanto, há muita situação que são todos diferentes e, portanto, que não... E, portanto, o cão em que é que pode ajudar? O cão pode ajudar na integração sensorial, não é? Quer dizer, para eles tudo é estímulo. Eles, nomeadamente o caso que recebeu o Benji, que é o que está na fotografia, se ele se bater aqui na quina do quadro e magoa-se, não é? Ele vai estar aqui durante 10 minutos a bater com a mão, sempre a magoar e cada vez com mais força, até alguém o ir lá e parar, não é? Até ele começar a fazer sangue, isso aqui e tal. Magoou-se e está ali a tentar, não sei porque é que está a fazer isso, não é? E portanto, tem muito problema com o tato, não é? Diferentes coisas, ele tem, portanto, a experiência de contactar com diferentes situações, diferentes materiais, etc., diferentes alimentos, etc., tudo é muito complicado para o miúdo. E, por exemplo, no caso do Benji, nós tivemos que andar a ver trelas, diferentes tipos de materiais de trela que o miúdo gostasse de pegar. Não é? Porque de couro não podia ser porque uma pessoa foi-lhe dando a experimentar e ele pegava e largava. Que nojo, não sei mais quantos e tal. E depois, aos poucos, uma pessoa lá descobriu com umas de nylon mais fofinhas, assim, e tal, que ele resultava, porque eles depois gostam muito daquelas mantinhas muito fofas, etc. E, como os cães. Isto depois, não sei se sabem que o Freud disse que a educação de um cão é tal e qual como uma educação de uma criança até aos 5 anos. Portanto, há muitas semelhanças. E se nós, quando entramos em contacto com um miúdo autista, se repararmos, muito provavelmente ele nem sequer olha para nós. Mas cheira-nos. Não é? E os cães também nos fazem isso. Não é? E quando foi a apresentação do Benji ao miúdo, ele nem ligava, não é? Quer dizer, mas começava a mãe depois é que dizia, não, ele realmente anda ali mais, ele levanta mais as narinas, não sei o quê e tal. E aos poucos foi, portanto, o miúdo era um nojentozinho com o que comia e não sei mais quantos e tal, e agora senta-se no chão a partilhar a comida com o Benji, não é? Quer dizer, tinha nojo em lhe dar uma recompensa e agora dá-lhe tudo e tira-lhe da boca e vão ver mais à frente fotografias em que isso aparece. Aqui, o que é que nós estamos a fazer? Estou eu com a minha filha. Por norma, os miúdos com
com autismo têm o chamado comportamento de fuga. Eles, para irem do ponto A ao ponto B, vão em linha reta. Portanto, não querem saber se há uma estrada pelo meio, se estão carros a passar, etc. Vão, se eu tenho que ir para ali, é para ali que eu vou e não quero saber de mais nada. E portanto, é sempre um drama quando eles têm que ir sempre de mão dada com os pais, não é? E isso já os estressa, os pais também ficam estressados e quando o miúdo foge, o pai puxa, não é? Isto é como ensinar um cão a andar à trela. Se não queremos que ele puxe a andar à trela, também não podemos dar esticões, porque estamos ali a complicar a situação. E, portanto, se um pai puxa o miúdo, ele puxa mais, não sei o quê, passado um bocado estão os dois aos berros e ninguém se entende. Então, o que é que nós fazemos? Chamamos aquilo que é a chamada a âncora. O cão é uma âncora. Ligamos o cão com um cinto à criança e o cão vai a caminhar, o miúdo leva o cão pela trela, também vai com esse sentimento de posse, e o cão é ensinado, por exemplo, para sempre nas ruas onde há passeios, não é? Para sempre 1 metro antes da passadeira. Aprenda só a atravessar na passadeira, antes de atravessar para 1 metro antes, que é para dar o... Portanto, o cão parou e o miúdo, se andar, fica preso ao cão. E o cão, como está sentado, é um labrador, são ali mais ou menos 30 quilos, estão ali bloqueados. Nós temos preferencialmente entregue os cães a crianças entre os 5 e os 7 anos, também o peso também está mais ou menos nesse parâmetro, portanto, o miúdo para. E porque é que isto depois, aquilo que os diferentes casos que fomos tendo, e mesmo lá fora, ao fim de 2 meses o comportamento de fuga desapareceu. Porque já não é o pai ou a mãe a segurar a criança, é o cão. Portanto, e o miúdo vai ali, pronto. O certo é que esta história do cinto, com alguns miúdos, resulta, com o caso do Benji não resultou, porque as primeiras vezes que ele pôs cinto, era cinto e calças e cuecas abaixo, saía tudo. Não é? E portanto, é capaz de ser melhor não usar o cinto. Pronto, experimentemos não usar o cinto. E ele começou a não usar o cinto, mas leva a trela e serve perfeitamente. Pronto, isto não é feito de régua e esquadro, não é? E portanto, a minha filha é que me ajuda nesta situação em que uma pessoa vai a caminhar e ela começa a puxar para um lado e eu digo ao cão para se sentar e o cão para e sente ali uma pressão e aguenta-se. Se ela puxar mais um bocadinho, ele deita-se e pronto, e vamos nesse jogo. E depois, com os cães, nós podemos desabafar, contar a nossa vida, a nossa história, tudo. Para ele é igual ao litro. Mas quando queremos comunicar com ele, dar-lhes instruções, as instruções são simples. Senta, deita, aqui, sobe, desce, fica. Portanto, é uma palavra simples e sem mais floreados, não é? E uma criança com autismo também é assim que gosta de ser tratada e tem coisas simples, básicas, para não complicar. E pronto, e isto é por isso que uma das maiores dificuldades que existe no que diz respeito às associações que educam cães de assistência é arranjar instrutores com o perfil adequado. Porque isto não pode ser em série. Isto não pode ser uma pessoa nervosa a trabalhar um cão. Não é? Quer dizer, se é para o Mundial Ring, para o Agility, etc., vão para lá para isso, podem estar mais nervosos, mais acelerados, sei quê. Com estes cães, não. Isto é tudo muito calmo, tem que ser, quer dizer, bom trabalhar com pessoas que têm deficiência. Não é? Hoje em dia deve-se dizer diversidade funcional, mas pronto, diversidade funcional ou deficiência, portanto, é necessário termos algum cuidado com aquilo que fazemos. Prontos. O que é que o cão, por isso é que eu avisei logo que iam surgir outras situações com outro cão. Este é o Balzaquinhas, é o Balzac, mas depois fica sempre o instrutor com ele, é só mimo, não sei mais quantos e tal, e depois, para além do nome que está registado, bem mais qualquer coisa. Portanto, é o Balzaquinhas. E portanto, isto era um miúdo que não se concentrava, portanto, também com autismo, que não se concentrava a fazer nada, não fazia nada. E a partir do momento
em que o cão entrou lá dentro de casa e começou a andar com ele, isto depois nós temos que incentivar o cão a andar atrás do miúdo, não é? Quer dizer, eu em casa treino com a minha filha, assim mais quanto e tal, e depois tenho que dar as ferramentas aos pais para andarmos, quer dizer, isto é tudo à base da recompensa, por isso é que gostamos tanto dos labradores, eles são os vendidos e, portanto, vem a comidinha, eu quero lá saber, e, portanto, nós vamos incentivando, quer dizer, o miúdo sentou-se, não é? E os pais têm a fazer a Balzac, tal, através do targeting, não é? Que nós usamos muito. Nós só educamos os cães com reforço positivo, não há castigos, quer dizer, nós também ensinamos o não é? Quer dizer, eu quero que ela venha para aqui e ela vai para ali, não, certo? E já não há recompensa. Não é? E ela vai percebendo que, por vezes, não é? Quer dizer, nós temos que aprender o não. O reforço positivo não pode ser só reforço positivo. Como é que uma pessoa vai com um miúdo e vai, olha, está ali um cocó, vou comer um cocó. Olha que não podes. Assim, não, já está pronto, está bem. Pronto, muito bem, virou-se para nós, sei que e tal, recompensa, sei que e tal. Aqui, portanto, quando ele se aproxima junto do miúdo, damos-lhe a recompensa, não é? Aqui, mais uma vez, o Benji já com o miúdo não participava em nada que estivesse longe da mãe, portanto, que é um drama, não é? Tanto na piscina, as sessões de piscina, o miúdo não participava, portanto, aqui já podemos ver, a mãe está aqui sentada, e foi a mãe que tirou a fotografia, o miúdo já está ali e tal a pensar, portanto, também não é aquele miúdo que toma logo a iniciativa, e agora vou mergulhar, não sei o quê, não. Tem que lhe ser dado o seu tempo, não é? Mas já anda na piscina do Fluvial, aqui ao lado, no Porto, e portanto, tem feito isso tudo. Há uma vantagem que esta criança tem, os pais têm algum dinheiro e ele anda num colégio particular e, portanto, o cão acompanha-o também na escola. E porquê é que o cão o acompanha na escola? Porque o miúdo tem um terapeuta em permanência com ele. E, portanto, o terapeuta fez o curso de acoplamento connosco. E, portanto, também está capaz de cuidar do cão. Numa escola pública, como se tem conhecimento, não há auxiliares, e os professores estão completamente esgotados, não é? E, portanto, não há nenhum adulto que possa assumir ficar responsável pelo cão. E, portanto, nas escolas públicas, o cão não entra porque não é por não poder, é por não haver depois um adulto que possa supervisionar o cão. Prontos, voltámos outra vez ao Balzaquinhas. Portanto, o miúdo também não participava em nada com a terapeuta, que ficava num canto, etc. Não sei o quê. O Balzaquinhas está na sala e ele trabalha e já começa-se a desenvolver noutras áreas. Portanto, o cão é um desbloqueador, não é? Quer dizer, é um motivador, é uma enzima para o processo que nós queremos alcançar. O trabalho de desenvolvimento e de recuperação, espero não estar a dizer nenhuma asneira desta história da recuperação, porque isto depois os pais das crianças com autismo são muito ciosos da terminologia, não é? Mas o que eu digo é, eu sou formado em agronomia e portanto, isto é pão, queijo, não entro muito nessas histórias. Portanto, os cães deles também não complicam, não é? Quer dizer, se eu chamar bolor à comida, ele não quer saber, por ele vai na mesma. Aqui é o Benji e o miúdo na escola. E, portanto, ele tinha muitas crises, não é? Quando eu estava ali sempre em permanência com o terapeuta, não é? Tenho a professora para a turma, depois por cima é uma turma com 7 meninos só, e está um terapeuta sempre em permanência com o miúdo. E quando o terapeuta começava a pressionar mais um bocadinho no que estava a fazer com ele, o miúdo tinha ali uma crise e, portanto, mordia, ferrava, batia, explodia, não é? É não verbal. Os dois casos são não verbais. E a partir do momento em que o Benji foi para lá, quando ele está a atingir aquele ponto de saturação, o que é que ele faz? Levanta-se e esconde-se ao lado do Benji. E pronto, e o terapeuta deixa-o lá estar um bocadinho, sem mais quantos e tal,
e passado, quando acha que a criança já acalmou, faz sinal ao Benji, e o Benji levanta-se, tal, vai ter com o terapeuta dá-lhe o biscoito, e o miúdo, se o cão se levantou e foi ali, eu também lá vou. Sim, porque eles depois é mais ou menos isso, e também ganha qualquer coisa, pronto. E portanto, isto tem-lhe permitido desenvolver ali bastante outras capacidades, nomeadamente a escrita, que está a começar a conseguir, coisa que antes não conseguiam, porque ele entrava em stress e, portanto, parava tudo. Não é? Pronto. Obviamente que aqui, o que é que acontece? Nós treinamos o cão em casa, simulamos, nós depois pedimos vídeos aos pais das situações de stress, não é? Que é para imitarmos em casa, não é? Mas quer dizer, eu imito a situação de stress, a minha filha imita a situação de stress, o cão, estás assim, vai-se embora, e nós, menina, aqui, não é? Chamamos, não sei o que e tal, e ensinámos-lo a vir ter connosco, e meter-se, não sei o que e tal. Mas isso é connosco, e se ele se for embora nós chamamos, corrigimos. Quando é entregue na família, não é? O miúdo já não baixa, olha, não estás a ver que eu estou a ter uma crise? Não é? Não vai fazer isso. Portanto, por muito que custe aos pais, tem que ser os pais, ou neste caso o terapeuta, que está ali, anda cá. Porque ele aos princípios também, não é? Foi entregue, sei o que e tal, o miúdo começava com uma crise e ele já, goodbye, Maria Ivone, que eu vou para o outro lado, estar sossegado, não é? Quer dizer, os cães, podendo, gostam de estar sossegados. E portanto, era preciso chamar o cão e para vir ter com ele e poder ir lá ao miúdo, nomeadamente quando eles começam a fazer estes comportamentos obsessivos, o cão tem que ir lá, não é? Nós temos que dar a instrução ao cão, vai lá, e ele vai, e pronto, e como chega lá, encosta-se, isso aqui, portanto, desvia a atenção e portanto, para aquele comportamento. Isto, há pouco, o condicionamento operante, isto vem aos tempos de Skinner, ora, é vídeo, o miúdo, quando se punha a correr, corria e corria em todo o sentido e mais algum, não é? Não tinha, nada, sem problemas. Não tinha por rumo, quer dizer, tanto ia para a esquerda como para a direita, etc, isso aqui e tal, e os pais ficavam aflitos, queriam soltá-lo, mas depois não... Este também é com o Balzaquinhas. Portanto, um miúdo que antes ia aos esses, ou ia para trás, ia para a frente, o pai tinha que ir sempre de mão dada com ele, está a ir para casa com a responsabilidade de levar o cão à trela, não é? E o cão também não vai feito maluco a querer ir de ponta a ponta da rua, não é? Sabe andar à trela e, portanto, isto para os pais foi qualquer coisa de poderem sair e o filho ir sossegadamente. Portanto, há pouco tempo, portanto, neste caso era o ritmo. No outro, o que é que nós víamos? Portanto, víamos o miúdo a correr e o cão também ia solto, mas o miúdo corria em torno do cão. Portanto, andava sempre ali, portanto, para onde o cão fosse, e os pais controlam o cão facilmente. Para onde o cão fosse, o miúdo ia. E, portanto, isso facilita-lhes depois a questão dos passeios, de tudo e mais alguma coisa. Neste caso aqui o ritmo, portanto, é o miúdo ter não só isto, por vezes, quando nós para ensinarmos o cão a andar à trela, nós usamos a trela em U, não é, como deve ser, e vai aqui com o clipe, não é, e aquilo tem algum peso, não é, e ele, se for andar bem, isto vai, é tipo como na música, o compasso, não é, tic, 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 portanto, aquilo vai ali, portanto, criamos ali um ritmo. E o cão também a andar ao lado da criança, as coisas vão fluindo. Padrão de sono. Bom, por norma também as crianças e nomeadamente o caso do miúdo, do Benji, não dormiam. Tem mais 20 minutos? Epá, isto é incrível, porque eu por norma faço um slide por minuto, para mim 1 minuto, não é? Quer dizer, 20 slides, 20 minutos. Só que o problema depois de falar disto, uma pessoa começa a mas pronto. Portanto, mais 20 minutos, ok. Não, está a acabar. Padrão de sono. Portanto, os miúdos por norma não dormem. E portanto, quem aqui tem filhos sabe que, menina,
Onde é que tu vais? Anda para aqui. Sabe o que é ter... Eu costumo dizer que cada um tem o que merece, não é? O meu rapaz não me deu uma noite seguida de sono até aos 7 anos, não é? Ou era por isto, ou era por aquilo, não sei o quê, mas o certo é que não me deu. E, portanto, é dramático, não é? É dramático. Os pais têm que trabalhar, etc, não sei o quê. E, portanto, o miúdo, portanto, não dormia. Portanto, dormia 30 minutos e depois era o caos. Bom, o certo é que na primeira noite em que ficou em casa, a mãe liga-me no dia seguinte às 7 da manhã e diz: "Oh Bill, olha, eu não sei, mas eles dormiram a noite toda. Nós não dormimos porque passámos a noite à espera dele acordar a ver o que é que se passava, mas isto..." E nós depois ensinamos o cão a dormir naquela posição. Porquê? Naquela posição porque a criança pode-se abraçar a ele e depois pode mexer e, portanto, e nós não queremos que a criança, à meia da noite, lhe mexa num olho, não é? E, portanto, ensinamos o cão a dormir assim. Mas isso somos nós, o cão, e mais uma vez é a minha filha, não é? Que ajuda nisso. Ele mexe-se, muda de posição e ele diz: "Oh, menino, na outra posição, vira lá, não sei o que e tal, liga lá, se rola, não sei o que e tal." Portanto, tem que ser, temos que ter esse cuidado. Contudo, vamos ver aqui com o Balzaquinhas, ele diz: "Oh, isto não é assim que ele tem que dormir." "Oh, mas eles gostam tanto." Uma pessoa depois não está lá, não é? "Eles gostam tanto e dormem tão sossegados." E uma pessoa vai fazer o quê? Prontos, tenha cuidado e tal, sei o quê e tal. O Gustavo, pois, também não dormia e, portanto, também passou a dormir. E estes pais que têm o drama de ter uma criança com autismo, a isso acresce a questão de não terem noites seguidas, porque o miúdo acordava às 4 da manhã e punha-se a fazer o que lhe entendesse, não é? Quer dizer, portanto, era dramático. E, portanto, a partir do momento em que eles dormem uma noite toda seguida, os pais rejuvenescem, não é? E ainda há pouco tempo, do Benji, ligamos: "Olha, acordou às 4 da manhã." E eu disse: "Ai, que isto vai começar outra vez." Fui lá pé ante pé e ele estava abraçado ao Benji. Estava-lhe a fazer festinhas. Eu disse: "Bem, deixa-o estar, se não fizer estragos, está ali sossegado." Pronto, eu voltei para a cama e, portanto, levantei-me às 7 da manhã e às 7 da manhã eles estavam a dormir. Se só adormeceram às 7 menos 5 ou se foi às 4 horas, não sei, mas o que eu sei é que estiveram sossegados. E, portanto, isto é muito importante. Como podem ver, o miúdo tinha problemas com o taco, com tudo e mais alguma coisa, agora está sempre a tocar no cão. Sempre. Qualquer coisa, portanto, mandaram esta foto é da semana passada, portanto, a dormir com a mão na cauda. Acho que tem aqui interesse restrito. Este miúdo, o pai é psiquiatra, a mãe é pediatra e, portanto, uma obsessão com o tablet. Sempre vídeos e não perdia isso, não é? A partir do momento, primeiro, nem sequer se deixava estar à beira do cão, agora está com o tablet, mas à beira do cão, e entretanto já se conseguiram mais coisas, não é? Não tem aqui a obsessão, não é? Quer dizer, sempre com o tablet, mas sempre lá em cima. E isto, ali o pé, não é? Está aqui nas patas, ou seja, já não havia nojo com a baba, não sei mais quantos, quando ao início havia, não é? Já se conseguiu pôr livros na mão do miúdo, que antes não deixava, não é? Desde que o Benji esteja ao lado. Não conseguiam dar passeios com ele em outros sítios, ele tinha que estar sempre com o tablet, não é? O pai já consegue ir com ele de mão dada, desde que o cão vá por lá perto, não é? E, portanto, já consegue ver televisão, já consegue estar na sala com os pais. Agora, o cão tem que lá estar sempre. E este cão, então, por água, fica completamente maluco. Não, é labrador, não é? E, portanto, já consegue. Eles não conseguiam que o miúdo andasse na areia. Não é? Tinham sempre que levá-lo de meias, não sei mais quantos. Aquilo fazia-lhe uma impressão incrível. Já conseguem que ele
se foi o cão que ensinou o miúdo a andar com os pés descalços na areia, epá, não foi. Distraiu e a coisa naturalmente fluiu. E depois uma coisa que é muito importante e que às vezes nós nos esquecemos, no caso das crianças com autismo, que são os pais, não é? Quer dizer, o problema está na criança e os pais não têm vida própria, não é? Este miúdo nunca teve um sinal de carinho para com os pais. Nada, zero. E, portanto, e mesmo a mãe dizia que o marido tinha ali uma necessidade de afetiva, não é? Quer dizer, porque não tem um filho com 7 anos e nunca sorriu para o pai. Não é? O pai falou para ele e ele nada. E agora chegam a casa e tem ali um labrador de 32 quilos com a cauda todo contente e é o menino do pai, portanto, e conseguem gerir, portanto, o amor que deveriam ter do filho, têm do cão, é ali mais ou menos substituído, não é? Mas já conseguem, mesmo sem cão, o cão está aqui. Está ali, coitado do cão, mas está ali sempre. Mas era uma coisa que o pai não conseguia, quer dizer, o filho tocar no pai, o filho não tocava no pai, não é? E nem na mãe. E agora está ali com os pés em cima do pai e o pai está todo contente. Não é? Curiosamente, depois mais tarde, veio-se a dar o caso que o pai trabalha com a minha irmã. São colegas de trabalho. Mas só soubemos isso, porquê? Depois da entrega do cão, porque a minha irmã dizia, ele antes não falava nada. Muito calado, só falava de assuntos de trabalho, e agora mostra fotografias, o Benji fez isto, o meu filho fez aquilo, não sei, abriu-se completamente, o pai abriu-se completamente para o mundo. Prontos. Eram quantos slides? Não sei. Bom, mas agora devia ser um período de... Obrigado.